Olá, eu me chamo Thaís Póvoa e faço parte da coletiva Teia, que é uma coletiva feita por mulheres e para mulheres publicarem seus livros, suas escritas. Eu também sou palhaça, sou atriz, e hoje o tema que eu vou tratar com vocês é sobre humor feminista. E aí, para a gente falar desse tema, né, bem humorado, humor feito por mulheres, e a gente vai entender um pouquinho aqui o porquê que a gente escolheu esse tema, humor feminista, ao invés de humor feito por mulheres. Eu convidei a palhaça e atriz, escritora, Monique Franco, que é nossa parceira também, nossa parceira lá na coletiva, para vir aqui falar um pouquinho desse tema. A Monique, vou apresentar ela para vocês. Além de ser palhaça, escritora, atriz, arte educadora, ela escreveu esse livro aqui, ó, que chama Palhaços do Nosso Povo. E foi uma pesquisa maravilhosa que ela fez sobre os palhaços que existem aí na nossa cultura popular. Ela também fez uma pesquisa que está em exposição permanente lá no Centro de Memória do Circo, chamada Hoje Tem Espetáculo. É a única exposição que fica fixa na América Latina sobre circo. Então, ela também que fez, está lá. A Monique faz parte do coletivo São Palhaças, também fundou a Fabulosa Trupe e é integrante do grupo Doutores da Alegria. Vou convidar Monique para entrar aqui no nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Monique. Oi, Thaís. Oi. É uma alegria, a gente sempre troca muito, né, sobre esse tema fora aí das câmeras, e aí hoje a nossa proposta é conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tema entre mulheres, que é um tema que muitas vezes fica bastante voltado ao universo masculino, né? A gente sabe aí que o humor, ele por exemplo, a questão do palhaço, né? O palhaço foi uma figura totalmente masculinizada, né? Desde então, a gente não podia ter mulheres palhaças, isso na história, enfim. Mas eu queria chamar você para a gente conversar e te perguntar, né? O que você entende por humor, né? Assim, para a gente começar essa conversa. Eu acho legal você estar falando, né, que a gente está falando da palhaçaria, nós somos do movimento, né, da palhaçaria, mas o interessante aqui também é que a gente está começando a migrar, né, eu me sinto migrando um pouco para olhar para um humor não só feito dentro da palhaçaria, que é onde eu atuo há 17 anos, mas também na televisão, né, na literatura, como que é esse humor feito por mulheres, né? Nessas outras áreas também, que não é a palhaçaria, né? E acho que para começar a falar sobre o humor, a gente brincar um pouco sobre o que a gente pensa que é humor, né? O humor é aquilo que faz a gente rir. A gente fala assim, não, o humor tem que fazer rir, né? Mas ele tá ligado, assim, à comédia, né? Ao xiste, à paródia. Ele é feito do exagero, do sarcasmo e do ridículo. Então, quando a gente fala de humor, de comédia, a gente está falando daquilo que é ridículo. E o ser humano, fora o ser humano que vive, né, o humorista, ele vive do ridículo. Mas o ser humano, ele teme o ridículo, né? O ridículo é uma exposição. O ridículo é aquela exposição que ela vem como castigo o riso, né? A gente não quer que as pessoas deem risada da gente, né? Porque isso expõe a gente ao ridículo, né? O ridículo, ele aumenta o que é mais excêntrico na gente, e a gente tem a tendência a não querer que as pessoas deem risada da gente. E o humorista, né, o palhaço, a palhaça, ele trabalha exatamente com esse material da fragilidade humana.
Então, quando uma humorista, ela faz uma personagem, uma palhaça faz uma personagem que trabalha essas fragilidades, o público ri disso. Ou ele ri porque ele se identifica nessa fragilidade humana, né? Olha o que ela fez, nossa, eu faço igual. Ou também pela relação de poder, né? O humorista ele consegue derrubar, né, as relações de poder quando ele parodia um tirano. Ele quebra, né, o que é sagrado, ele transforma em humano, né? A gente tem a tendência de achar que o sagrado, ou quem está lá no alto no trono, né, os grandes figuras de poder, eles quase se desumanizam para a gente, né? Tanto na sua extrema bondade, né, como uma Madre Teresa, né, ou na sua extrema maldade, né? Então, o palhaço e o humorista, quando ele vem e ele parodia, né, essa figura, ele quebra, ele humaniza, e aí ele aproxima. Então, o humor, ele brinca com essa aproximação, né? A gente se identifica, ou a gente dá o que a gente gostaria, né? Uma catarse, né? Ele trabalha com essa catarse cômica que você relaxa, né? E eu gosto muito de falar que ele na verdade, trabalha, né? O humor, ele trabalha com a tensão e o relaxamento, né? Ele dá aquela, vai acontecer isso, caiu, e aí você ri, né? E dentro disso, eu acho que ele também trabalha com esse movimento irresistível que é desestabilizar a sociedade. Tanto o riso também tem mais de, 800 teorias do porquê que a gente ri. E a gente pode rir tanto por uma coisa séria, assim, né, um riso crítico, um riso de algo sério, como uma bobagem, né? Então a gente está nesses dois extremos, a gente pode rir dessas duas coisas. Mas de fato a comédia, ela vem para esse lugar desestabilizador da sociedade, né? Porque a comédia faz uma leitura dessa sociedade e ela faz uma paródia dessa sociedade, é uma leitura intelectual, né, dessa sociedade. Então, quando a gente fala isso e fala que a mulher não é engraçada ou que a mulher não sabe fazer humor, a gente está mexendo no intelecto dessa mulher, né? Claro. Essa mulher que ela não tem condições de dar a sua visão crítica e humorada e sarcástica dessa sociedade. Então, quando você falou, né, o que eu entendo por humor, o humor é toda essa releitura da sociedade e o porquê que ela nos é tirada, né? Se você for, eu acho que o humor, ele é bem amplo, né, Thaís? As pessoas têm várias visões de humor, mas eu acho que trazendo um pouco, assim, para quem não é da área também, né, que acho que é interessante também a gente dialogar, né, com as pessoas, do que nós somos pensadoras, né, do humor, o que a gente vê como humor, né? Hoje na internet o humor está nos memes, né? A gente morre de rir com a galera do Instagram também fazendo muito humor. E existe um lugar do humor que é a ironia, né? A ironia ela é extremamente importante, porque é isso, essa paródia que se faz, é como é que a gente consegue deglutir, né, a sociedade que a gente vive de uma outra forma. Existem várias formas de resistência, né? A comédia também pode ser uma delas. Claro que quando a gente pensa em mulheres e comédia, historicamente a gente tem muitas mulheres que são colocadas, né? O seu corpo é colocado como algo ridículo, né? No sentido de ridículo, quando eu digo, é no sentido de rir daquele corpo, né? Então nós crescemos habituadas a rir em relação a uma mulher de como ela está vestida, né? Ou de como ela se comporta, ou então até mesmo a gente retira a ideia, né, de pessoa. Por exemplo, a Dercy Gonçalves, ela vira, né, quando ela começa a ser aquela figura, ela vira um histriônica, e as pessoas até deixam de vê-la como mulher, porque também existe um lugar do que é entendido como mulher na sociedade. Eu acho que esse é um ponto super bacana. E aí, muita gente falava assim, as mulheres não escrevem humor, ou não são boas de humor, né? Isso ficou um tempo, porque também não nos era nem permitido, né? Assim, mas eu quero te perguntar, assim, quando você fala, né, de humor feminista, eu sei que você está falando de humor que é humor feito por mulheres, né?
Nem sempre para mulheres, mas feito por mulheres. Acho que isso é importante a gente destacar, porque são coisas diferentes. E aí, a minha pergunta a você, assim, por que você opta por falar em humor feminista e não humor produzido ou feito por mulheres? Eu acho que só retomando um pouquinho, né, o que você fala sobre a mulher, quando a mulher ela decide tomar para si essa atitude cômica, ela tem que quebrar com todos esses padrões que foram impostos para a gente durante muitos anos, né? A gente segue esse padrão do que é ser, né? Tem uma construção social do que é ser mulher, né? Que não exatamente foi a gente que construiu, né? Mas quando a gente decide tomar essa atitude cômica, a gente tem que quebrar. E não interessa onde a gente vai ser, onde a gente vai botar o pé, tem que ser pioneira, né? Porque tudo, a gente não tinha espaço. Mas quando você fala de humor feminista, lembrando que, né, eu não vou entrar aqui num conceito, aprofundar no conceito do que é o feminismo, mas é só lembrar que é um movimento político, ele é um movimento social, ideológico, filosófico, que luta, né, tem o objetivo dos direitos iguais, né, equânimes. E é uma luta que ela é muito séria, né? Ela tá falando sobre liberdade da nossa vida, né? Da gente pertencer, da nossa vida nos pertencer. E isso a gente está falando de não morrer, a gente está falando, né, de coisas muito sérias, de ter nosso espaço na política, de ter nosso espaço sobre o nosso próprio corpo, né? A discriminação do aborto. Tem uma série, né? Invisibilidade do trabalho doméstico. E isso que a gente está falando, né? Nós somos duas mulheres brancas, quando você fala ainda, né, quando você tem que falar sobre o feminismo das mulheres pretas, aí você entende toda a problemática, né, você já não precisa falar feminismo branco, não, você entende tudo o que ocorre. E aí, quando a gente gruda, né, a palavra feminista no humor, é também uma reivindicar o direito, né, nós também estamos falando de direito, é o direito da gente ser engraçada, é o direito de uma expressão, é o direito de uma liberdade de usar uma linguagem. Então, quando você usa a palavra feminista, que é uma palavra, né, que luta, né, de uma luta de direitos tão importantes, com humor, a gente também está dizendo que isso também nos pertence, né? É importante falar que esse nome não fui eu que criei, não surgiu da minha cabeça, né? Ele veio de uma pesquisa, que é a pesquisa com a qual eu tenho me baseado para poder aprofundar um pouco mais na literatura, né, porque eu venho da palhaçaria, mas na literatura escrita por mulheres, que é de uma doutora da Universidade Federal da Bahia, chamada Alba Valéria Tinoco. Né, vou até pegar o nome desse estudo, ele é Deus e o Diabo no Humor das Mulheres, Contos e Casos e Crônicas com Humor, escrito por mulheres. Ela que levanta toda essa questão, né? Ela traz, inclusive, essa coisa do humor feminista, e ela fala que o humor feminista, ele ainda é uma busca. Porque quando você coloca humor e feminista, parece um paradoxo, né? Tipo, não dá para você ser feminista e bem-humorada, né, amiga? Você é feminista e bem-humorada. Não, né? Na verdade, o que está sendo negado pra gente é o próprio senso de humor. E lembrar que esse senso de humor é a ironia, é o sarcasmo, é a paródia, é a destruição de discursos de poder. Então, não é só, né, o humor que faz rir, né? E também, né? A gente quer ocupar todas as áreas. Então, quando a gente gruda essa palavra, ela ainda é uma busca. E por que essa historiadora, né, essa doutora fala isso? Porque, na verdade, a mulher, quando produz humor, ou quando produz qualquer coisa, ela ainda produz por imitação. Né? A gente ainda não se emancipou, porque não basta ser pioneira, né? A gente já é muito pioneirismo falar sobre uma mulher falar sobre humor, mas ela vai, eu acho que a construção, o caminho é ainda chegar nesse humor feminista, que é um humor que a gente fale pela forma como a gente humorada, né? A gente não é humorada como os homens, e é fato, assim, ela traz no estudo o porquê somos diferentes, aonde somos iguais. E então é uma busca ainda, esse humor feminista, ele é uma busca, né? Pensando que as mulheres, elas já escreviam, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, muitas escritoras escreviam e usavam pseudônimos masculinos. Por quê? Não só pelo fato de não serem reconhecidas, mas porque o humor era inapropriado para a mulher.
E quando alguma escritora decidia dizer que aquele texto, né, de humor, que continha humor, continha ironia, era dela, quando ele era replicado, às vezes ele era passado por um pseudônimo masculino, porque era impossível aquela mulher ter escrito com humor. E aí, quando chega a Segunda Guerra Mundial, tem todo um cenário que para a mulher se torna completamente, né, enfim, tudo que a gente vê dos homens indo para a guerra, dessa mulher, dessa sobrecarga da mulher que cuida do todo, né? Então, aí após a Segunda Guerra, com as lutas feministas, tem uma busca por ocupar todos os espaços, não somente o espaço da política, não todos, e a comédia e a escrita é um espaço que também se quer, né? A gente quer ocupar todos os espaços, né? E eu acho que trazendo isso, eu queria até terminar falando uma frase de uma humorista americana chamada Frances Whicher, que ela fala, é uma coisa muito séria ser uma mulher engraçada. Né? Então, quando as feministas, elas também vão pedindo esses espaços, né? Lembrando que infelizmente ainda era um feminismo de mulheres brancas, né? Porque as mulheres pretas ainda tinham questões muito mais profundas, né? Enraizadas. A gente começou a também procurar por todos os espaços, né? Então, esse humor feminista é isso, Thaís. É uma busca ainda, né? A gente chega lá, né? Na verdade. É uma busca como todos, né? Como todos a busca também por esses feminismos, né? Para a gente poder entender, se perceber. Acho que o processo de emancipação de uma mulher ao longo da vida é infindável, né? Em função da sociedade que a gente vive, né? Discutir sobre o machismo, discutir sobre essas questões são coisas que, sim, estão em pauta. Eu acho muito importante isso que você traz, porque é isso, né? Eu sempre trabalhei com comédia, e muitas vezes, né? E sempre uma comédia que era combativa, sim, que era crítica, que era ácida, né? Mas muitas vezes alguns amigos e amigas militantes falavam assim, olha, talvez não seja possível discutir sobre esse assunto através da comédia, né? E essa é uma questão delicada mesmo. Acho que é uma questão delicada, né? Assim como é uma questão delicada, por exemplo, porque a comédia, assim como o feminismo, assim como a nossa percepção, ela é contínua, né, a comédia que era feita em 1940 ou 1980, que seja, outro dia eu estava assistindo um filme, né, da década de 80, cômico, e falava assim, nossa, isso não é mais possível agora, né, isso, de fato, assim, isso é de mau gosto, né, e o que a gente chama de mau gosto, né, não é que a piada era ruim, é porque o tema... como era usado, né, a objetificação do corpo feminino, né, por que a gente precisa continuar a rir disso, né, porque isso os homens riem entre si, esse é o tipo de humor que é muito masculino, né, ou então as mulheres, né, por que existem... Eu sempre fico pensando, né, quando o homem coloca aquela roupa de mulher, porque os homens sempre se travestem de mulher, e isso é muito engraçado, mas o contrário não é tão engraçado, né? E por quê? E não é porque a mulher não saiba fazer rir, é porque isso é cultural, né? Um homem vestido de mulher, ele está se diminuindo. É como se ele estivesse diminuindo, então isso é muito absurdo e engraçado. Agora, hoje, isso é possível, né? Obviamente, a gente não está aqui para dizer, ditar regra, o que é, o que não é, né? Obviamente, já vi muitas mulheres, né, essa questão do se travestir, mas a questão é por onde, né? A gente tem a história da palhaça Chamego, que era palhaço, né? Um filme muito maravilhoso, Minha Avó Era Palhaço, que conta essa história dessa mulher que precisava se vestir de homem para fazer rir, né? E a gente tem muitas mulheres ao longo de séculos que também precisaram se passar por homens, né? Seja na comédia, seja em outro lugar. Então, quando a gente vai lidando com essa questão
da herança cômica, né? Que é cultural, porque o cômico tem muito a ver com a massa também, né? E o que o povo ri? Porque às vezes fala assim, mas isso não é engraçado, mas do que eu tô rindo? Então, isso é engraçado, porque eu acho que ampliando mesmo um pouco essa discussão, né? Porque a gente que tá no meio da palhaçaria, a gente já escuta isso há um tempo, né? Quando o homem se transveste de mulher. Eu acho que tem um lugar que essa pesquisa, enfim, ou ver outros tipos de humor me fez pensar, que não é só pelo fato dele diminuir a mulher, mas por ele ocupar um contexto social que não é o dele também, né? A gente sabe que tem essa exageração, né? Tem um exagero ali de que se ele quer uma mulher peituda, ele não vai fazer uma mulher peituda, ele vai fazer uma mulher peituda, né? Ou da loira burra, ou de todos esses lugares, né? Tem esse lugar, não estou desvalorizando esse lugar, mas também colocando esse lugar, essa provocação, sabe, Thaís? Que se a gente está falando que a mulher, em algum momento, essa busca do humor feminista é a mulher se emancipar, não por imitação, isso talvez não nos caiba. Pelo nosso contexto social, a gente nunca vai ser engraçada sendo vestida de homem. X, podemos porque a gente pode parodiar isso. Como eles fazem, a gente pode rir de tudo, fazer rir de tudo. Só que assim, quem vai rir da gente? Quem que a gente chama de público? O que o público geral ri? Né? Essa é a grande parada, porque uma piada ela é construída dentro de um contexto social, né? E esse contexto social, a pessoa vai rir a partir da sua experiência de mundo, né? E o homem e a mulher, eles são diferentes nessa apreciação da piada. Então, não é simplesmente, porque este grupo gosta mais dessa piada, ou esse não, eles estão lendo piadas diferentes. Um homem e uma mulher, eles estão lendo piadas de formas diferentes, porque eles partem do seu contexto social, né? Não tem como eu rir de uma piada como um homem, ou como um homem rir de uma piada como uma mulher. A diferença é que o homem, ao invés de falar assim, olha, eu não entendo o humor das mulheres, ele desqualifica o humor das mulheres. Por quê? Porque nós não estamos falando do universo deles, e eu não só do universo deles no sentido de nós estamos falando de parto, menstruação, do universo da mulher, porque sim, né, nós estamos falando do nosso contexto social. Então, essa provocação também, né, nós estamos lendo duas piadas diferentes. Então, no caso, assim, o público, o grande público, eu acho que tem coisas que são unânimes, né? Um palhaço, quando ele cai, é unânime, né? Tem coisas que fazem parte das fragilidades humanas, né? Que é tudo aquilo que nos aproxima do humor feito pelo homem, né? No sentido de que é bem visceral mesmo, né? A gente fala que a comédia é uma região que mexe, né? Da cintura para baixo. Eu acho que tem coisas bastante viscerais nesse lugar de que todos vão rir disso. Mas tem um monte de outras coisas que são contexto social. É como fizeram uma pesquisa que colocaram charges, enfim, é uma pesquisa americana, também está citado nessa pesquisa da Alba, que colocaram as charges, as coisas para tentar descobrir porque, né, quem ria, a mulher ou o homem, e aí descobriram que as mulheres não riram muito, não tem humor. E aí você fala, tá, mas qual é a charge que colocaram? Qual foi a piada que contaram para que essa mulher não risse como um homem, né? A gente está se comparando, a gente está buscando o nosso humor. Então, eu gosto de pensar nesse lugar, né? E aí isso reflete no quê? Na nossa visibilidade. Porque se todas as antologias de humor são feitas por homens, como eles, né? E essa discussão não avança, porque o tempo ele avança, mas as ideias elas não avançam no mesmo ritmo que o tempo. Então, como é que esses homens conseguem enxergar que talvez isso tenha um humor que é um humor feminista, um humor feito por mulheres, né? Tem um colunista chamado, deixa eu ver o nome dele, Fábio Hernandes, que ele escreveu um artigo chamado As Mulheres Não São Engraçadas. E esse artigo não foi ele quem criou, né? Ele se inspirou
num americano, Christopher, né, que falava, que escreveu um grande artigo escrito Por que as mulheres não são engraçadas, que inclusive a Folha de São Paulo publicou esse artigo no Dia das Mulheres. Olha só. Maravilha. Para as mulheres, no Dia das Mulheres. A Folha falou, eu vou publicar esse artigo misógino aqui, faz muito tempo, mas enfim. Só para dizer que, né, faz muito tempo, mas não... Não tanto, né? Não tanto, né? E ele questiona, ele fala assim, eu posso citar milhões, né, de humoristas da televisão e do cinema, mas e as mulheres, né? Não tem mulheres. E aí eu até brinquei aqui que eu fiz uma pequena lista para ajudar ele, né? Mas eu vou ler só alguns nomes, tá, gente? Que o tempo é curto. Do que ele não enxergou, né? Então você tem a Berta Lohan, Dercy Gonçalves, Nair Belo, Zezé Macedo, Cláudia Rodrigues, Regina Casé, Maria Clara Gueiros, Marisa Hort, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Márcia Cabrita, Fabiana Carla, Tata Werneck, Zilda Cardoso, Marina Miranda, Cacau Protásio, e mesmo ele sendo um colunista de uma revista semanal, né, ele nunca se deparou com a escrita também dessas mulheres, né, ó, Patrícia Travassos, Leila Ferreira, Gisela Hall, Fernanda Jung, Cibele Santos, Priscila Vieira, sem falar, né, da linguagem da palhaçaria aqui, que a gente poderia citar um monte de nomes de mestras e atuantes dessa área. Então, assim, o que é invisibilidade? Eu acho que ela tem duas frentes, que é essa ausência, né, de você discutir esse tema, igual a gente está fazendo aqui, né, da falta de discussão teórica mesmo, né, dos pensadores e pensadoras do humor, se debruçarem para além do a piada tem que fazer rir, né, palhaço tem que fazer rir. Universal. Essa coisa, o palhaço tem que fazer rir. Não, peraí, você já se pergunta, por que eu não posso questionar porque você não está rindo de mim, né? São outros tempos, a gente dialoga com o público de igual para igual, a gente não tá, né? Peraí, por que esse público não tá rindo? Porque o artista tem essa coisa, por que o público não tá rindo? Eu não estou fazendo direito. Gente, é a premissa. Tipo, se o público não está rindo, eu não estou fazendo direito. Mas para se fazer rir num corpo de palhaça, num corpo de uma humorista, como é que a gente faz isso, né? E para escrever, e quando eu estou falando de escrita, eu estou falando de redatoras, eu estou falando de roteiristas de humor, eu estou falando de cartunistas, eu estou falando de chargistas, né? E de autoras, de escritoras, né? A gente está falando da atuação no cinema, na TV e na escrita. Então, é isso, assim, né? Eu fico pensando muito sobre isso, assim. A gente não preenche essas lacunas se a gente não discutir criticamente o que é humor, né, para sair um pouco além desse lugar do tem que fazer rir, né, do que se rir. Nós somos pensadores do humor. A gente tem que questionar. O público pode até dizer, não, é palhaço, tem que fazer rir, né? Agora, nós que somos pensadoras do humor, não, né? Eu acho que a gente está aí para avançar. E a comédia é sobre hoje, né? Quando você fala, tem coisas que fala, nossa, isso no meu tempo, né? Não envelhece, porque a comédia, ela é sobre o hoje, ela é sobre o agora, né? Ela é sobre esse exato momento. Então, sim, tem coisas que são clássicas, cair, né? As quedas, as coisas, a superação do corpo humano, né? Quando o palhaço faz uma coisa, né? O palhaço faz umas coisas, né, no cinema também, mas existem questões sociais, e as questões sociais estão avançando, né? A gente tem que avançar com elas. Fora que tem a coisa do próprio acesso, né? Então, quando alguém fala assim, as mulheres não estão fazendo isso, mas as mulheres não estão fazendo muitas coisas na sociedade, né? Então, se a gente for pensar quando as mulheres começam não é nem ser inseridas, a serem permitidas
porque eu acho que não existe inserção das mulheres. As mulheres sempre estiveram, sempre houve cientistas, né? Sempre tiveram mulheres em todos os lugares do pensamento, porque quando a gente está falando de mulher humorista, a gente também está falando de mulheres que pensam, que criam, como você disse. Então, só que esse lugar ele vai sendo negado, ele vai sendo historicamente negado, né? Hoje a gente sabe que já existem historiadores, historiadoras, né, que estão buscando reconstruir a história da perspectiva das mulheres, né? Que elas foram invisibilizadas nessa história. Então, sim, com certeza, muitas mulheres que fizeram comédia não estão sendo, as suas histórias não estão sendo recontadas, né? Não chega até a gente também. Então, isso é uma questão bastante séria. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho, que eu acho que a gente discute bastante na Teia, que é, certo, legal, eu sou uma mulher e quero escrever, né? Quero criar cenas. E eu vejo muitas mulheres, são feministas, criando cenas, mas também comecei a ver nós mulheres apenas fechadas um pouco nesse lugar, como se, então, eu sou mulher, sou feminista, eu preciso falar de feminismo na minha cena, eu preciso falar só sobre isso. E aí, na Teia, a gente defende muito que nós, mulheres, a gente pode escrever e a gente pode falar do que a gente quiser. Então, queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente. Eu fico pensando muito sobre essa questão, Thaís, porque eu. Oi? Eu fico pensando muito sobre essa questão, porque, na verdade, eu acho que é isso. A mulher tem que escrever, falar, fazer sobre o que ela quiser. Eu não vou botar, eu nem para as mulheres que falam assim, eu quero falar sobre feminismo. Fala. Tem espaço para tudo. Talvez dentro da nossa, né, que a gente chama de bolha, né, quando a gente brinca, né, o pessoal fala, é nossa bolha, né, a bolha do pessoal que trabalha com TI, a bolha do pessoal que trabalha com comédia, a bolha, existe espaço para tudo, né, e, por exemplo, né, você tem o Circo de Soleils, que para mim são grandes amigas, grandes pesquisadoras, né, desse humor, que é um humor feminista, um humor que vai ali, né, tem espaço para tudo. A mulher, ela tem que ter liberdade para falar sobre o que ela quiser, sobre a humanidade, né? Eu tive uma vez um curso com a Ângela de Castro, que é uma palhaça, e ela fala assim, a minha cena era, inclusive, sobre era uma palhaçona, que eu fazia uma palhaçona velha, que queria casar, né? Ela ficava com um vestido. E ela falava assim, é isso, a gente gasta o nosso contexto social para depois a gente falar sobre o mundo. É muito particular também o que uma mulher decide falar. A grande questão ela não pode nem ser criticada por só falar sobre o feminismo ou as questões voltadas ao feminismo, e ela nem tem que ser criticada se ela vai para um outro viés. É liberdade, liberdade é liberdade, e liberdade não questiona muro, né? Porque a gente tem que experimentar. A gente tem que experimentar tudo ainda, né? É o que eu falo assim, né? Quanto tempo os homens fizeram cenas e fizeram coisas de humor muito parecidas, né? A gente falou aqui uma coisa clássica, que mesmo que quem não é da comédia, né, sabe que um homem vestido de mulher é clássico, né? Aquele, né? É tradicional, inclusive, do circo, né? Então, eu acho que a gente tem que gastar a linguagem, né? A mulher, ela tem que falar sobre tudo, inclusive, ela tem que ser... E é o problema da permissão, né? Que você até falou a palavra permissão, a gente foi permitida. Vai chegar uma hora que a gente, né? A gente não quer ser permitida, porque eu pedir permissão significa que alguém está me permitindo, né? E quem é? Quem é que me permite fazer as coisas, né? Então, quando eu tenho essa conversa muito com os amigos de trabalho, assim, que eles falam, quando eu vou no festival e nananã, eu acho que está dentro desse contexto de enxergar essa dramaturgia que está sendo buscada pela mulher. E a dramaturgia está sendo buscada pela mulher pelo contexto social que ela vive, né? Que ela quer falar. Então, né? Então, sim, você vai ver cenas sobre menstruação, você vai ver 500 cenas sobre menstruação, você vai ver 780 cenas sobre casamento, você vai ver 800 cenas sobre feminismo e
enfim, eu acho que tem que ter a liberdade, sabe, Thaís? E aí, eu fico pensando muito, né? Eu peguei vários livros aqui para mostrar, e esses livros que foram alguns livros que foram escritos, né? Que eu ia trazer como referência, que eu comprei só para mostrar aqui, para realmente achar que eu sou uma pesquisadora do assunto. Falei, nossa, preciso ter livros na mão, né? Não, né? Se a gente monta uma prateleira, a gente, né, tem que. E esses livros, de fato, eles falam sobre essas coisas, até muitas vezes com textos bastante machistas, mas é isso, né? É uma imitação ainda do humor que é feito, né? Uma das mais famosas aqui, elas são adoradas pelo Cacete do Planeta, na época, né? Que é o Grelo Falante. Então, fico pensando muito sobre isso, sabe, Thaís? Não cabe a ninguém vir xeretar no que a gente quer criar. Porque a gente não fica xeretando no que os homens estão criando. O homem vai lá e fala, o homem vai lá, abre o microfone. O homem nem arruma assim, bonitinho, igual a gente arrumou para poder falar. É uma forma o tempo todo, né, de ficar botando o dedo, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Mulher tem que apoiar umas às outras. Não, e limpar isso. Limpar. Fala, amor, fala o que você quiser. Cria. E tem uma outra coisa também que é isso, né, assim, por que esse assunto cansa? As pessoas que acham que isso cansa, né? Ficar falando, falar sobre menstruação, falar sobre... Gente, quer dizer, então, falar sobre tarefa doméstica, gente, meu Deus, quantas vezes eu fico falando, né, sobre a questão da divisão de tarefas, né? Foi olha que coisa forte, né? Foi um quadrinho de uma autora francesa, uma charge, né? Que falava de carga mental. Que viralizou uma época, né? Viralizou aí, acho que foi 2016, 17, uma coisa por aí, acho que até antes. Eu parei em março de 2019, minha vida, não consigo mais pensar. E aí, assim, foi uma obra cômica, porque é uma charge, ela se usa de artifícios da comédia para poder falar sobre aquilo, e aquilo me pegou de uma tal maneira como nunca, né? Então, assim, é uma questão muito séria essa. Por que os assuntos que são considerados assuntos do universo feminino, né? Porque nem deveriam ser considerados, né? A questão das tarefas domésticas, por exemplo, ele é um assunto considerado feminino pela nossa herança cultural machista, porque ele não deveria ser, né? Então, por que a gente não pode falar sobre isso? Por que falar sobre isso é um tema menor, né? Então, acho que todas essas questões são extremamente pertinentes, assim. Pensando em narrativa, né, também, né, Thaís? Acho que só para... Pensando em narrativa, né? Nós estamos falando de dar espaço para as novas narrativas, né? Quando a gente discute a comicidade preta, né, que vem sendo feita, porque de todas essas mulheres que eu citei, eu fui em busca das comediantes pretas, porque eu fico pensando também, né? Isso eu estou falando num nível de mulheres e humoristas e brancas, né? Isso é muito mais difícil. Imagina uma mulher preta que é a pessoa que mais está vulnerável, né? Nessa sociedade. Para ela ser humorista, né? E aí você tem essas humoristas que fizeram parte, elas, né? E aí o espaço ele tem que ser para narrativas, para novas narrativas. E aí essas narrativas é que elas não podem, elas vão cansar, e cansar para quê? Para quem, né? Me perguntando. Essas referências, né, que você trouxe, bom, hoje, agora você traz também a questão das manas pretas, né? E acho que uma outra provocação para a gente, né, se a gente não coloca também a nossa branquitude, né, a prova, nesse lugar, né? Por que a gente não discute isso, né? Por que a gente não fala sobre isso, né? Então, acho que todas essas questões são questões que não são respondidas, não vão ser respondidas, né? Acho que a gente está aí mesmo nessa busca, como você falou, assim. Eu queria te perguntar, que você trouxe várias referências, né? Se você quer falar um pouquinho de alguma delas, mais especificamente.
Se você... Eu acho que como a gente está falando sobre viabilização, né, é muito interessante porque essa pesquisa que a Alba fez, né, sobre a literatura escrita por mulheres, né, ela parte muito desse lugar que ela separa uma lista enorme de antologias que tem mais de 100, os 100 melhores humoristas, os 100 melhores contos escritos pelos... E aí você tem, às vezes, uma mulher ou nenhuma nessas antologias. Por tudo isso que a gente vem falando, né, de quem que criou. Tem até essa questão de, tipo, né, por que o cara escolheu isso como os melhores, né, da onde parte? E muitas dessas antologias não explicam o porquê, né, qual foi a linha que ele seguiu para escolher esses 100 melhores humoristas e uma mulher ou nenhuma mulher. E aí, eu queria até mostrar esses livros, né, eu não queria deixar de dizer sobre elas, né, porque a gente está falando sobre literatura, né, essas daqui são o Grelo Falante, eu vou passar depois o nome dela, são alguns livros que eu me deparei nessa pesquisa. Elas são um grupo, né, antigo já, e Dois Neurônios, aqui o nome desse é Almanaque para Garotas Calientes, de Jo Alac, Nina Lemos e Raque Afonso. Elas trabalham um pouco com a destruição das imagens também, imagens católicas e imagens religiosas. Tem esse livro, Eu Sento, Rebolo e Ainda Bato um Bolo. A Andréa Caus e a Marcela Catunda, elas foram criadoras de um site que ficou muito famoso, que era o site Banheiro Feminino. Eu acho que ele está fora do ar, mas é bem interessante porque foi esse blog, né, a gente fala de blog, a importância, né, de você achar esses espaços de escrita, e elas criaram esse site que era o Banheiro Feminino. Esse daqui também é um dicionário machista, como é que a Luz pegou, que é um dicionário onde a Selma Ferraz coloca 3.000 frases cretinas contra as mulheres. Não dá muita vontade de rir, porque, né, você fala assim, meu Deus! E aí eu separei aqui algumas coisas que eu queria falar, né, dessas mulheres, que é os nomes mesmo, porque aí depois até a gente pode colocar né, você pode dar um Google e aí ir fundo na leitura dessas mulheres, né. Aqui a gente tem a Ingrid Guimarães, né, como autora do Cócegas. Ela, do lado da Heloísa Périssé, ela tem uma importância, né, que elas são uma das primeiras duplas de humor, né, de femininas, né, é muito comum a gente lembrar, né, Gordo e Magro, né, a gente sempre lembra de duplas ou grupos masculinos, mas femininos, somente femininos, ela tem uma importância muito grande, e ela fez documentário que vale muito a pena ver, né, chamado Viver do Riso. Inclusive, tem um episódio que é sobre as mulheres, e é muito interessante, porque ela traz roteiristas, ela traz, né, os homens ali, que são os grandes construidores do humor, que ela está entrevistando no documentário inteiro, para falar desse espaço também, né? E aí eu vou falar daqui da Grace Gianoucas, roteirista, diretora e atriz do grupo Terça Insana, Adriana Falcão, Ana Cristina César, Cecília Meirelles, tem grandes autoras, gente, Hilda Hilst, Clarice Lispector, são grandes, né, Lígia Fagundes Teres, elas são grandes autoras que trabalhavam já com humor, tinham contos de humor, né? Cíntia Moscovici, Cláudia Valli, Dina Silveira de Queiroz, Elisa Lucinda, Fernanda Jung, Gabriela Leite, Gisele Hall, Helena Morley, Judith Crossman, Júlia Lopes de Almeida, Marina Colassante, Suzana Branches, que são as criadoras do site Banheiro Feminino, que é a Marcela Catunda e a Andréas Caus, e Joalac, Nina Lemos e Raque Afonso, desse grupo dos Dois Neurônios. Além das dramaturgias, né, Aninha Franco, Maria Carmen Barbosa, que ela era parceira do Miguel Falabella nas peças, né? Rita Lee, na música, no livro, na internet, né? Bárbara Garcia, Dora Kramer, e aí você vai tendo essas mulheres que escrevem esse humor de todas as formas, né? É importante falar esses nomes, são só alguns, só para também para a galera que acompanha a palhaçaria, né? Que a gente é do meio da palhaçaria, a gente sabe que vai circular. Aqui tem um foco um pouco mais na literatura, né? Voltada para o humor. Obviamente, né? Se a gente for falar das nossas, né?
das nossas mestras, né? Alice Viveiro de Castro, que fez o livro Elogio da Bobagem, né? Uma história incrível, né? Transpassa por esse arquétipo do palhaço, fala sobre a palhaçaria feminina. Então, tem muitas pesquisadoras, né, no âmbito da palhaçaria, mas aqui só fazendo esse recorte, né, para literatura, né? Literatura, dramaturgia, roteiro e um pouco também da televisão, que eu acho que são um humor que a gente ainda, né, precisa conhecer também mais. Hoje eu também cito a Cris Werson, que se tornou roteirista, né? Junto com a Mari Armelini. A Mari, as duas se formaram na Escola de Arte Dramática, estão fazendo muita coisa por aí, junto com as Olívias, o grupo de agora, mas enfim. As Olívias Paliton, então, era meu sonho entrar para o grupo. Uma vez eu fiz um espetáculo, as Olívias Paliton são mulheres extremamente altas, magras, engraçadíssimas, maravilhosas, e eu conheci elas, né, fui num cabaré, a gente foi fazer uma apresentação, e eu do lado delas, eu olhava elas assim, sabe, e aí eu falava, gente, eu nunca vou poder fazer parte das Olívias Palito, não pela palitez, né, mas porque ela... E aí os meninos que estavam no camarim, eles chegavam perto de mim e falavam assim, acho que eu vou ficar aqui, eu me sinto um pouco melhor. Eu falava, nossa, né, a presença de uma mulher que te diminui, né, amigo? Não só no tamanho, né? E é muito maluco, né? Porque mesmo em grupos, por exemplo, grupos que ficaram famosos, você citou uma figura que eu acho que a gente não se lembra tanto dela quanto deveria, que é a Regina Casé. Né? A Regina Casé teve uma história, ela fundou o Asdrubal, trouxe o trombone em 1970, né? E tantos aí, e junto com a Milton Vaz Pereira. Mas a Regina Casé, ela é uma figura, né? Sempre foi dentro do Asdrubal uma figura central, né? Ela aglutinava muitas pessoas e ela escrevia, enfim. Depois a Patrícia Travassos, né? Que esse foi um grupo cômico extremamente importante do Rio de Janeiro, que a gente até estuda pouco, né? Recentemente eu vi um documentário que eles fizeram, né? Dirigido pelo Hamilton, sobre o Asdrubal, está disponível no YouTube, enfim, quem quiser ver, bem, bem importante para conhecer essa figura monstruosa que foi a Regina Casé. Né? E é muito interessante, porque são nomes tão populares nesse lugar de, né, o que o público ri. E aí, uma vez eu vi uma entrevista da Cláudia Raia falando sobre, acho que foi a Cláudia Raia falando sobre a TV Pirata, que ela falou assim, eu queria fazer coisa de humor, e aí a Cláudia Raia na TV Pirata, ela fazia os personagens, né, tipo, porque pela figura da Cláudia Raia, o que ela faria, né? Ela só faria a mulher gostosa que passa, né? Então, não, elas compram, né? Então, esses nomes atuais, inclusive, né? Quando a gente fala de Dani Calabresa, né? Ingrid Guimarães, a gente está falando de mulheres que chegaram ali no Zorra e não estava, né? No Zorra Total, nesses programas televisivos, e elas eram as mulheres que passavam, né? Então, foi uma briga muito grande, que talvez não seja visível quando a gente fala de invisibilidade, o fato delas hoje poderem fazer... o fato do Zorra, por exemplo, ter se tornado, né, dela ter esse papel, não começou ali com um cara que achou que, não, realmente, a luta das mulheres é importante. Não. Essas mulheres, elas brigaram para ter personagens que fossem realmente cômicos, onde elas pudessem realmente expressar a sua comicidade, né? E não ser aquela mulher que passava só, né, a escada, como a gente fica, porque a escada para a mulher era a mulher gostosa, não tinha outro caminho, né? É a mulher que o homem vai se interessar e entrar numa enrascada, né? Geralmente, essa é a dramaturgia que a gente vê cômica, né? Historicamente, assim. No circo, enfim, também. Mas, olha, esse tema, gente, é um tema que ele não se encerra aqui, né? De maneira nenhuma, pelo contrário, acho que seria né, extremamente importante que a gente fale mais disso, que muitas mulheres falem disso, que os homens falem disso, que todo mundo possa falar disso. Então, acho que
essa entrevista com você. Primeiro, agradeço você estar aqui, ter recebido, né, ter aceito esse convite de fazer essa entrevista, porque tem um nome aí que a gente não falou também, que é Monique Franco, né? Aí, né, as humoristas de hoje que trabalham, enfim, com muita gente e muita gente que a gente não citou, né, o nome. Queria agradecer e também agradecer a Coletiva Teia e agradecer também, lembrar vocês que essa entrevista só foi possível, né, esse ciclo de entrevistas por conta do edital PROAC Expresso Lab do Estado de São Paulo. Né? Esse foi um auxílio emergencial aí, que foi extremamente importante nesse momento difícil que a gente está vivendo, e a gente está à distância, né? A gente queria muito que essa entrevista pudesse ser ao vivo, aconchegante, mas a gente ainda está numa situação bastante complexa aqui da pandemia, né? Bom, para a gente procurar Monique Franco na internet, a gente digita o quê? Monique Franco. Aquelas, nossa, nem eu me lembro. O Instagram é Monique.rfranco. São todos esses. Também tem um trabalho que é um pouco mais voltado para o universo do público infantil, que é @fabulosa_trupe. E os meus contatos também, @ThaísPóvoa no Instagram. E a gente vai deixar aqui também o contato da Coletiva Teia para encontrar a coletiva no Instagram, no nosso site. O nosso site é www.acoletivateia.com.br e o Instagram, @acoletivateia. Eu, mais uma vez, quero agradecer. Eu acho que a gente segue conversando por aí na vida, né, Monique? Esse assunto não acaba. E é importante que não acabe, né? A gente falou sobre isso o tempo todo. As mulheres riem, as mulheres sabem rir, as mulheres sabem fazer rir. Então, é sobre produção, é sobre a nossa criação, é sobre a nossa liberdade intelectual, principalmente, né? Uma mulher que sabe rir, ela não é louca, ela é uma mulher que sabe fazer rir, é uma mulher inteligente, né? Que também, e nem tá te dando mole, né? Porque às vezes é isso, né? As mulheres... ou tá, mas assim, né? É uma escolha. A gente também usa o humor para isso, por que não? Né? Mas é isso, nós somos livres, né? E nós temos, né? Uma busca pela liberdade intelectual também no humor, né? Então... maravilha. Eu acho que só tenho a agradecer. Isso daqui é ouro hoje para a gente discutir sobre isso e apoiar as manas, né? Acho que quem tiver por aí, seja fazendo humor, seja escrevendo. Então, mulheres escrevam, mulheres se atirem, façam, e mulheres apoiem as manas. É isso, gente. A gente termina por hoje aqui. Um grande beijo, Monique. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.